Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, terça-feira, 1º de novembro de 2022. Sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo aí as principais notícias para você. Quero começar falando com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda, parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Um grupo de caminhoneiros interditam a rodovia Hélio Smith, em São Paulo. Por causa desse bloqueio, os voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos foram prejudicados. Segundo a companhia que administra o Aeroporto Internacional, ontem, segunda-feira, foram cancelados, 12 voos. E nesta terça-feira, 13 voos, num total de 25 voos que foram cancelados de ontem para cá. Nesses bloqueios aí, na tentativa de chegar no aeroporto ontem, 7 passageiros desceram de um ônibus que os conduzia até o aeroporto internacional e arriscaram fazer o percurso a pé. Faltava ali em torno de uns 12 quilômetros, mais ou menos. Tomaram em mão suas bagagens e seguiram. Mas os manifestantes não permitiram que eles passassem mesmo assim. Segundo os passageiros, eles tinham pressa de pegar o voo, pois tinham compromissos e que, segundo eles, inadiáveis, mas mesmo assim foram impedidos de chegar até o aeroporto. Alunos da Universidade UCDB de Campo Grande tiveram uma briga ontem dentro da universidade. Os motivos políticos. Segundo a direção da UCDB e também uma postagem feita pelo G1, mostra que os alunos dos cursos agrários foram até o pavilhão dos cursos de humanos e lá provocaram, esses alunos. E aí a confusão começou. Os alunos que foram provocar, segundo a postagem, usavam roupas verde e amarelo e tinham em mãos a bandeira brasileira. Na discussão, dá para perceber gritos de ordem e desqualificação de candidato, e palavras utilizadas em campanha eleitoral. A direção da UCDB comunicou que vai analisar as imagens e punir os responsáveis pela confusão. Eu volto a falar das paralisações, ou melhor, dos bloqueios, nas estradas. Ontem, moradores de algumas cidades do Mato Grosso do Sul já enfrentavam filas nos postos de gasolina para abastecerem seus veículos. Como, por exemplo, a cidade de Dourados, a 220 quilômetros mais ou menos de Campo Grande, já enfrentava ontem à tarde filas fora do normal para abastecer seus veículos. Na cidade de Nova Alvorada do Sul, ontem à tarde também, a população já havia ficado sem gasolina. Só tinha etanol nas bombas ainda. Os moradores estavam manifestando preocupação, com essas paralisações, uma vez que isso vai trazer
consequências grandiosas, né, para a população. Aqui em Sete Quedas, hoje um dos postos que nós temos 2 postos aqui na cidade, um deles já está também sem gasolina nesta manhã, acabando nos 2 postos. Provavelmente a população vai ter que abastecer seus veículos no Paraguai. Na capital, dizem que não há risco de faltar combustível, mas as filas já são enormes em Campo Grande. E em Dourados, como eu disse há pouco, a questão das filas, já tem local que as filas elas chegam a um quarteirão de carros para abastecer. Mas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a PRF informou nesta manhã que já haviam somente 4 bloqueios, né, registrados nas estradas. A PRF disse que está atuando calmamente, negociando para o fim desses bloqueios, né? Os bloqueios que acontecem, dentre eles, né, 2 lá perto de Campo Grande e 1 ali perto de Dourados. Então, os bloqueios estão terminando, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, os governadores determinaram nesta manhã que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal abra, né, as rodovias, ou seja, que eles desbloqueiem as rodovias, né, inclusive nos acostamentos. Bom, tudo isso está acontecendo por quê? Ontem à tarde, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão. O ministro determinou que a Polícia Rodoviária Federal retire os bloqueios das rodovias imediatamente. E determinou também que o coordenador geral da PRF, caso descumpra a determinação, pague multa de R$100 mil por hora, no caso de desobediência. O Supremo Tribunal Federal está analisando a decisão do ministro Alexandre de Moraes numa sessão remota, né, numa sessão online. Eles estão analisando 6 votos já favoráveis à decisão de Alexandre de Moraes, que é do desbloqueio imediato das rodovias. Eu vou trazendo isso para você agora, porque tem também o posicionamento da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu já trago para você o que diz a OAB. Mas antes, eu quero falar para você sobre a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo, você tem um profissional qualificadíssimo, bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. Mas atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. A OAB se manifestou ontem, através de seu presidente Beto Simonetti, e disse: é inaceitável os bloqueios feitos pelos caminhoneiros que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. A Constituição não permite, a Constituição Federal não admite manifestações contra
o Estado Democrático de Direito, ou que atinja, né, o Estado Democrático de Direito. E toda manifestação que fere o direito de ir e vir e que desrespeita decisões do Estado Democrático de Direito fere a Constituição, segundo a OAB. Decisões como, por exemplo, decisões tomadas pela própria população nas urnas. É um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Então, esse tipo de manifestação, segundo a OAB, é ilegal e deve ser parado imediatamente. O juiz federal substituto aqui do Mato Grosso do Sul, Daniel Chiaretti, determinou na noite de ontem que a Polícia Rodoviária Federal desbloqueie as rodovias federais de todo o estado do Mato Grosso do Sul e use a força, se for necessário. O juiz determinou depois de uma ação pública feita pelo Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal foi quem solicitou, né, o desbloqueio das rodovias federais no MS, e o juiz então acatou perdão, e determinou que a Polícia Rodoviária Federal use a força se for necessário. Bom, a informação que me chega aqui também é que em todo o Brasil foram mais de 200 pontos de bloqueios em rodovias. Segundo essas informações, inclusive de reportagens, de inúmeras reportagens, que estão acompanhando essas manifestações Brasil afora, né? Hoje já são 20 estados que aderiram. Porém, aí fala-se assim, né? Segundo ainda essas publicações, nas redes sociais estão veiculando aí notícia de que essas pessoas não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro, querem uma reeleição ou uma recontagem dos votos e pedem uma interdição militar, né? Porém, acompanhando aqui as reportagens, a gente pode perceber que são bem mais de 200, eram, né, ontem, mais de 200 pontos de bloqueio, né? Isso começou lá em Santa Catarina, mas em cada local são números pequenos de pessoas. A diferença é que eles colocam caminhões nas estradas e fazem o bloqueio com pneus queimados, usando madeira. Em alguns lugares usaram até pá carregadeira para trazer terra, né, para jogar na rodovia, para que os carros não passassem, né? Então são um número pequeno de pessoas que pedem aí, que não aceitam, né, a derrota do presidente Jair Bolsonaro. A Confederação Nacional dos Transportes e Logística enviou uma nota, né? Divulgou uma nota dizendo ser contrária a essas manifestações, uma vez que a pauta dos caminhoneiros, segundo a Confederação, não é política, e sim econômica. Segundo eles lutam por seus direitos, como o direito de aposentadoria aos 25 anos de trabalho, a redução do preço do combustível, locais de descanso e outras pautas que eles vêm lutando, segundo o presidente da Confederação, que eles vêm lutando há algum tempo e demonstraram a força dessa luta, segundo ele, o popular Chorão, em 2018, quando convocaram uma paralisação e pararam o Brasil, né? Então,
ele disse que aquela vez a pauta era econômica e os objetivos são os mesmos e que essa manifestação dividiu os caminhoneiros. Os caminhoneiros que continuam no objetivo da confederação e do objetivo principal dos demais trabalhadores dos transportes no Brasil, eles não concordam com essa paralisação por motivo político. O Popular Chorão ele deu uma entrevista nesta manhã para a UOL. Quem quiser assistir a entrevista está no site da UOL, a entrevista com o coordenador da Confederação Nacional dos Transportes e Logística. A decisão tomada pelo juiz aqui no Mato Grosso do Sul, com certeza foi seguida já pela decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes ontem, quando determinou a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados que desbloqueiem as rodovias federais imediatamente. Essa decisão monocrática, como se diz, né, uma decisão só dele, está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal nesta manhã de terça-feira. A maioria dos ministros já votaram nas primeiras horas do dia desta terça-feira e acompanharam o voto e acompanharam, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acompanham Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Esses são os ministros que já votaram a favor da decisão de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Bom, a notícia que me chega aqui agora é que o ministro da Defesa, Anderson Torres, convocou o chefe-geral da Polícia Rodoviária Federal para uma reunião para discutir a questão aí dos bloqueios nas estradas do Brasil. A Polícia Federal informou agora há pouco que cerca de 306 bloqueios já foram liberados, né? 306 pontos em rodovias no estado, no país, quer dizer, já foram liberados. Agora há pouco eu falei que os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais havia determinado, né, os governadores, que a polícia militar, né, fosse desbloquear as rodovias, mandar aí os manifestantes para casa, né? Agora, os estados do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, também tomaram a mesma decisão. Determinaram que a polícia militar vá desobstruir as rodovias bloqueadas pelos manifestantes. O ministro Alexandre de Moraes reforça que a polícia militar pode multar e até prender responsáveis por esse tipo de manifestação. Membros da CPLP, a Comissão Observadora dos Países de Língua Portuguesa, entregaram um relatório ontem dizendo que a eleição no Brasil transcorreu conforme os padrões internacionais. Disseram ainda que as urnas eletrônicas demonstraram transparência, segurança e que a Justiça Eleitoral fez um trabalho seríssimo e confiável. Esse grupo está no Brasil desde o primeiro turno. Eles estão fiscalizando, fazendo auditorias aí nas eleições. Eles fiscalizaram a eleição do primeiro turno, né, desde
o registro dos candidatos nas urnas eletrônicas, o lacre, né? Depois, ali o final de campanha, no segundo turno, aliás, desculpa, a apuração, né? Também neste segundo turno a mesma coisa, né? Acompanharam também a campanha eleitoral e todo o processo neste segundo turno, inclusive até a totalização dos votos. Eles entregaram um relatório ontem dizendo que as eleições transcorreram conforme regras internacionais, né? Com segurança, com seriedade, com tranquilidade e com transparência por parte da Justiça Eleitoral. A Comissão de Observadores relatou também a segurança do voto na urna eletrônica e a rapidez com que se consegue totalizar os votos, né, numa eleição em que mais de 120 milhões de brasileiros compareceram para votar. O Tribunal de Contas da União, o TCU, anunciou ontem que vai acompanhar as equipes de transição de governo. A equipe de transição de governo, no caso do governo eleito, ele tem direito a nomear 50 pessoas para fazer parte de um gabinete de transição. Esse gabinete de transição, como eu disse ontem, tem um coordenador geral, né? E eles podem solicitar acesso a qualquer tipo de documento que já vem tramitando no governo, né? Documento, seja ele sigiloso ou não. É para que o governo que vai assumir o cargo, isso seja na esfera federal ou na esfera estadual, o governo que vai assumir o cargo, ele tenha as informações de como está, do que está acontecendo no governo, no caso do governo federal, né? Ele saiba como que está sendo administrado o país, para que ele possa então ir tomando suas decisões e já ir deixando os seus futuros ministros cientes. No caso do Estado, a mesma coisa. Então, o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai acompanhar essa transição. Eu recebi informação aqui que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve nomear o coordenador geral dessa equipe de transição hoje ainda. Só lembrando que essa equipe de transição, pelo menos a coordenação da equipe de transição, ela tem um prazo, se eu não estou enganado, 48 ou 72 horas depois do TSE divulgar oficialmente, no caso do presidente, o presidente eleito, né? Então tem um tempo para que seja nomeado esse coordenador geral da equipe de transição. Isso vale também para o Estado. Bom, e já como última notícia, eu trago para você que no dia de ontem, as passagens, né, entre Rio e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Rio, né, via terrestre, ontem tiveram problema. Várias viagens de ônibus tiveram que ser canceladas na rodoviária do Tietê, em São Paulo. Viagens essas que tinham destino Rio de Janeiro. Mas não foi só lá, não. Em várias regiões, né, viagens tiveram que ser canceladas. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nas cidades de Corumbá e poucas viagens, é claro, ali na capital, Campo Grande, tiveram que ser canceladas também, viagens de ônibus, por causa dos bloqueios que aconteceram, né? Mas os estados já estão tomando aí iniciativas depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes e agora, né, referendada aí pelo Supremo Tribunal Federal, né, com mais 7 votos a favor do voto do Alexandre de Moraes. Então, agora é o Supremo Tribunal Federal quem determinou
né, que as rodovias sejam desbloqueadas, né, que a população possa exercer do seu direito de ir e vir. Os estados, como eu disse há pouco, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, né, os governadores já determinaram a Polícia Militar que cumpra a determinação e vá para cima para desbloquear, né, as rodovias. Aqui no Mato Grosso do Sul, ontem, a Justiça determinou, por pedido do Ministério Público Federal, que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal desbloqueiem imediatamente as rodovias, usando até a força, se for preciso. Então, em breve, isso vai se encerrando, né? Protestos, eles são normais, né? Só não podem impedir as pessoas de ir e vir. E vamos às cotações. Uma observação aqui nas cotações, né? Hoje o dólar comercial está em R$ 5,14. Ontem o dólar oscilou bastante. Ele estava no final de semana, né, e abriu na segunda-feira em R$ 5,40. A hora que eu falei aqui, ele já estava em R$ 5,00 e pouco mais de 25 centavos, né? E o dólar baixou e ontem à tarde fechou com a cotação de R$ 5,16. Hoje está a R$ 5,14. Uma reportagem do Valor Econômico traz ali comentários de especialistas na área econômica que atribuem essa queda à vitória nas urnas no domingo de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver como é que caminha, né, o mercado financeiro nos próximos dias aí. O dólar turismo hoje está cotado em R$ 5,41. O euro em R$ 5,08. E essas foram as notícias de hoje. Sempre grato a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Já vou pedindo para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. É importante o seu compartilhamento para que mais pessoas possam visualizar o vídeo e assim o nosso canal crescer aqui no YouTube. Boa terça-feira para você. Eu volto amanhã com as principais notícias contando com você. Um abraço e até lá.